Bom dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 19, dos versículos 23 a 30. Nós estaremos lendo esse texto para embasar a mensagem dessa manhã, que vai ser uma continuação de uma mensagem que eu trouxe aqui, se não me falha a memória, no dia 17 de dezembro, também pela manhã, falando sobre a mensagem da cruz. Então eu titulei essa mensagem, como criativo que sou, como a mensagem da cruz, parte 2. Tá bom, queridos? Então, o texto que a gente vai utilizar nessa manhã é João, capítulo 19, versículos 23 a 30. A versão que a gente vai usar nessa manhã é NVT, diz assim: Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso se cumpriu as escrituras que dizem: repartiram minhas roupas e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é o teu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre, a colocaram na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Quando eu trouxe a primeira parte dessa mensagem, eu havia dito que numa ceia do Senhor, eu acho que na ceia de dezembro, primeiro domingo de dezembro, o pastor Elcemar estava ministrando, e no final já da ministração, já para passar para a ceia, ele disse que os pregadores desta casa deveriam pregar mais sobre a cruz. Não sei se alguns irmãos se lembram. E naquele momento eu recebi essa mensagem com uma direção do Espírito Santo. E eu comecei a me debruçar mais sobre a mensagem da cruz. E como eu falei para vocês, no dia 17, eu trouxe essa mensagem falando sobre a cruz e suas mensagens naquele momento onde Jesus estava crucificado e em torno dele estavam 2 ladrões, um ladrão impenitente, escarnecedor inclusive, e o outro arrependido. E ali no centro estava Jesus, que trouxe a esperança àquele homem no último sopro, no último fôlego de vida. E esta é a mensagem da cruz, a mensagem de amor, a mensagem de esperança, a mensagem de vida, a mensagem de transformação. E naquela ocasião, aqueles que estavam aqui, que viram talvez pela internet, em algum momento da mensagem eu falei, acredito que na introdução, sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, as 7 expressões que Jesus proferiu na cruz do Calvário. Inclusive eu disse que um dia, quem sabe, poderia pregar, e esse dia chegou, é hoje. Estarei falando então dessas últimas expressões de Jesus na cruz do Calvário. Segundo A.W. Pink, um dos maiores expositores bíblicos da Inglaterra, ele faleceu em 1952, um reformado, fortes traços puritanos. Ele tem um livro intitulado Os 7 Brados do Salvador da Cruz, onde ele aponta 4 características da morte de Cristo na cruz do Calvário. Muito interessante isso. Ele diz que a morte de Cristo, primeiro, foi natural. Natural por quê? Porque como encarnado, como gente, Jesus experimentou o desfecho natural da existência, que é a morte. Segundo, a morte de Jesus na cruz não foi natural. Olha só que contradição. É natural,
mas ao mesmo tempo não é natural. Por quê? Porque a morte, ela é consequência do pecado. Só que Jesus, ele não pecou. E mesmo não cometendo o pecado, ele precisou experimentar a morte. O A.W. Pink diz que, em terceiro lugar, a morte de Jesus é pré-natural. Olha só que legal, né? Para quem gosta de teologia, isso é um prato feito. Para quem não gosta, fala, que doideira é essa? Ele é pré-natural. Por que é pré-natural? Porque ela foi profetizada antes da fundação do mundo. Jesus, ele não morreu só na cruz. Jesus, ele morreu antes do início das eras. Por isso que é pré-natural. O texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, vai comprovar isso. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, também vai falar sobre isso. Em quarto lugar, a morte de Jesus é sobrenatural. Natural, não natural, pré-natural e sobrenatural. A morte de Cristo, ela é sobrenatural, primeiro, porque ninguém nasceu como Jesus. Jesus foi o único que nasceu sem a participação humana. Não houve fecundação no nascimento de Cristo, porque o que gerou Jesus foi o Espírito Santo. Assim mesmo, a morte de Cristo foi a única de toda a humanidade, porque na cruz Jesus cravou a cédula que era contra nós, e na sua morte ele libertou o homem da escravidão do pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu gostaria de falar com vocês nesta manhã. Espero que o tempo dê. Eu comecei a falar, eu tinha 51 minutos para falar, segundo as horas ali, o regressivo, o cronômetro regressivo que está na minha frente. Eu tenho 49 minutos, eu espero que eu consiga falar. Eu acho que não vou conseguir não, tá? Porque são 7 expressões, e eu preciso falar isso com vocês, irmãos. Porque elas são muito importantes, não como palavras, mas como conceitos. O que Jesus falou na cruz não foi apenas uma expressão de dor, não foi uma expressão de perdão, não foi uma expressão de alguém que está no final da sua vida. O que Jesus fala na cruz, nas 3 horas que esteve crucificado, são conceitos basilares da nossa fé. Por isso precisamos ter esse entendimento. E a primeira expressão encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 34, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A primeira expressão de Jesus é a mensagem do perdão. Você pode repetir isso? A mensagem do perdão. Só vocês? A primeira expressão que Jesus fala na cruz, ela não é direcionada aos homens. Jesus, ele direciona a sua fala a Deus. Se ele direciona a sua fala a Deus, a primeira expressão na cruz é uma oração. Irmão, o negócio é muito sério. A primeira expressão de Jesus na cruz do Calvário foi uma oração. Isso já abre um leque para a gente falar aqui durante pelo menos 30 minutos. Só sobre isso, irmãos. Porque o que Jesus ensinou a falar, o que Jesus ensinou a fazer de forma didática durante o seu ministério. Ele ensinou a gente a pregar, irmão. Quando você for pregar, primeiro você começa assim: introdução, desenvolvimento e conclusão. Jesus fez isso, irmão. Jesus ensinou a gente a cantar. Olha, para cantar, tu tem que primeiro fazer um culto de canto.
Porque não é qualquer um que vai cantar aqui no culto, não. Está entendendo? Foi assim, irmãos. O que Jesus ensinou de forma didática? Quando vocês forem orar, vocês vão dizer assim: Pai nosso que estás no céu. E na cruz, nas últimas 3 horas de vida encarnada de Jesus, ele começa com uma oração. Eu quero dizer para você, meu irmão, se você é um crente que só ora quando você está na igreja, só ora quando você está numa reunião familiar, de repente lá no grupo de conexão, se você trata a sua vida de oração dessa forma, eu lhe digo que você está fadado ao fracasso espiritual. Gente que não ora, não bota medo no capeta. Crente que não tem vida de oração é igual arame liso, sem farpa, não machuca ninguém. Inclusive, o capeta, eu acho que ele até fomenta os crentes que não oram, porque só ocupa o espaço daqueles que querem orar. Desculpa, irmão, hoje eu estou assim meio, vocês vão me atorar hoje um pouco mais, tá? Começo do ano, estou de férias, cabeça limpa, aleluia. Vou falar aqui muita coisa que vai lhe incomodar, graças a Deus. Porque eu acredito que mensagem do Evangelho que não incomoda a gente, não é mensagem. Se você sai do culto felizinho, é porque não foi o culto de verdade. Porque culto a Deus tem que impactar a nossa vida, tem que mudar nosso comportamento, tem que espetar, agulhar o nosso pecado. Aleluia. Portanto, nessa manhã, o Espírito Santo quer fazer você uma pessoa de oração. Oração, oração. Preste atenção, gente. Lá vou eu perder o horário. Jesus não faz uma súplica. Jesus faz uma oração. Quando você lê o Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, em nome de Jesus, você está lendo uma oração. Você não está lendo uma súplica. Você entendeu isso? Não, você não entendeu, eu vou explicar. Preste atenção na inflexão da minha voz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Preste atenção. O que é uma súplica? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O que é uma oração? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Deixa eu falar uma coisa muito forte, irmão. Jesus não nos ensinou a pedir pão, a suplicar pão. Jesus não nos ensinou a pedir comida. Jesus, ele, na sua oração sacerdotal, disse: o pão nosso já te foi dado. Por isso que nós não pedimos pão, irmão. Quem pede pão é menino. Vou repetir. Quem pede pão é menino espiritual. Desculpa, irmão, falei, né? Vou. Porque só menino que pede pão. Porque o pão já não foi dado. Porque antes de nós suplicarmos, pedirmos alguma coisa ao Senhor, Ele já sabe a nossa necessidade. E o apóstolo Paulo nos ensina: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia!
Portanto, não vos preocupeis com o que haveis de comer, ou que haveis de vestir, porque o Pai Celestial vos dará todas essas coisas. Então, quando Jesus, ele, na sua primeira expressão na cruz, ele ora ao Pai, ele não suplica ao Pai, ele não pede ao Pai para nos perdoar, ele apenas ora com a convicção que o seu sacrifício na cruz do Calvário perdoaria todas as nossas transgressões. Aleluia, aleluia. O salmista, no Salmo 115, versículo 1, ele nos orienta: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória por teu amor e por tua fidelidade. A primeira mensagem, a primeira expressão de Jesus na cruz, ele vai tratar exatamente de algo que é com Deus. Pai, perdoa-lhes. Ai, meu Deus, se a gente pudesse entender esse conceito. Irmãos, eu estou falando de conceitos. Não estou falando só de expressões soltas, de conceitos. O primeiro conceito que Jesus está ensinando é que o nosso relacionamento precisa ser, em primeiro lugar, um relacionamento com a divindade. A minha oração não é súplica, irmão. A minha oração tem que ser direcionada ao Pai. Porque é dele que vem a resposta, é dele que vem a direção, é dele que vem a orientação, é dele que vem a revelação da vontade. Mais um minuto e eu passo adiante, mas eu preciso falar isso para vocês. A Bíblia não nos ensina a pedir o poder de Deus. A Bíblia não nos ensina a pedir o poder de Deus. A Bíblia nos ensina a buscar a sua vontade. Que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. Então, filho, meu querido irmão, adolescente que me ouve, jovem desta casa, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para o seu relacionamento, para as suas conquistas, para os seus projetos. Qual é a vontade de Deus? Essa deve ser a nossa perseguição diária. Porque só através da sua vontade, da manifestação da sua vontade nas nossas vidas, é que nós seremos completos. Enquanto você estiver fazendo a sua vontade, você será capenga. Só no dia que você assumir que a sua vida é para a glória dele e a sua vontade deve coadunar, sintonizar com a vontade dele, é que você começa a crescer na fé, na graça e no conhecimento. Aleluia. Aleluia. Segunda expressão de Jesus na cruz encontra-se no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, o versículo de número 43. Jesus respondendo ao ladrão da cruz. E Jesus respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. A segunda mensagem que nós encontramos na cruz, falada por Cristo, é a mensagem de salvação. Você pode repetir isso? Mensagem de salvação, mais uma vez.
Quando Jesus ele se dirige ao ladrão que está ao seu lado, sabendo que ele mesmo, Cristo, encontra-se na mesma situação, com a diferença que o ladrão ele está ali por merecimento, Jesus está ali por doação. Entenda isso, irmão. Ninguém crucificou Jesus. Jesus que se deu para ser crucificado. Não esqueça disso. Ninguém matou Jesus. Jesus não foi um mártir. Jesus deu a sua vida. A missão de Jesus era subir o Calvário. Por isso, a importância das 3 horas da crucificação. Porque aquele momento, ela sintetiza, esse momento ele vai trazer uma conclusão de todo o plano da salvação. E ali Jesus está diante daqueles homens, 2 homens, ou melhor, ao lado deles, e Jesus responde ao anseio da nossa alma. Porque ali, irmãos, naquela cruz, não estava só o ladrão mau e o ladrão bom. Como que é possível ter um bom ladrão, né? Mas o pessoal gosta de usar essas expressões assim, que só os brasileiros entendem, né, irmão? Só brasileiro, então, você pede qualquer pessoa de outra nação, é um bom ladrão, né? Só a gente que entende isso. Aqueles 2 homens estavam ali pelo merecimento. E na realidade, quem estava ali era a humanidade inteira refletida naqueles 2 homens. Estávamos todos ali, todos nós. Entretanto, existe um grupo que escarnece, que duvida, que mesmo diante da morte só pensa em si mesmo. Salvou a tantos, agora salva nós também e a você mesmo. Não era isso que um dos ladrões falava? Não é isso que a humanidade diz hoje? Se Jesus é Deus mesmo, se Ele é Deus, Ele vai fazer isso por mim, aí eu vou crer. Quantos já ouviram falar um negócio desse? Uma besteira dessa? Por quê? Porque na realidade Ele não quer Jesus. Ele quer a satisfação dos seus interesses. E uma grande parte da população, da humanidade, está ali, representado com aquele ladrão. Irmão, porque todo mundo é ladrão, tá? Os bons e os maus. Você que está sentadinho aqui, tu também é ladrão. Redimido, lavado. O que eu estou falando, ladrão? Pecador. Porque lá estava a humanidade para receber a sua recompensa pelos seus atos. Só que uma parte da humanidade olha para Jesus e vê nele a tábua de esperança. Vê nele o Salvador das nações. E aquele homem, no final da sua vida, ao lado do Salvador, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus vira-se para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem era um ladrão profissional. Era um salteador, era um fora da lei. Mas naquele momento, a graça de Deus o alcançou. E ele foi salvo pelo poder que há em Cristo Jesus. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Aleluia! É isso, irmãos. Porque Deus não tem essa, não, isso aqui eu vou ter que provar um pouco mais, isso aqui precisa melhorar mais um pouco, esse vai comer o pão que o diabo amassou. Não, meu irmão, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque a graça de Deus alcançou a todos os homens. Aleluia, aleluia, aleluia.
E a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação. É por isso que nós precisamos entender melhor essa mensagem, irmãos. Não é entender teologicamente, porque teologicamente a gente sabe de cor, salteado, dá aula, fala e tal, maravilha. É entender na prática. É fazer com que o Evangelho alcance quem não é alcançado. Alcance os enjeitados. Você lembra da parábola da festa, da grande festa? Que o Senhor convidou os seus amigos, as pessoas que estavam próximas e ninguém pôde ir. O que ele fez? Ele foi aos campos, aos valados, aos guetos e chamou todos aqueles. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu não deveria falar isso, mas eu vou falar, irmão. Pastor Alvir, depois o senhor acerta. Pastor Anselmo, bom que a Tati está aí, você fala com o Anselmo, de noite ele acerta aqui na mensagem. Nós não podemos nos tornar uma igreja de elite. Nós não podemos, a IERC não pode ser uma igreja de gueto. O que é uma igreja de gueto? Só entra cheiroso aqui. Tem uns que não são nem tão cheirosos assim, né? Mas está bem vestido. Igreja da elite. Eu conheço muitas pessoas que não entram na nossa igreja porque olham, igreja de rico. Como que a gente muda? Vamos destruir o templo? Vamos fazer um barracão? Não, irmão. É a galera daqui sair para trazer os pobres. Porque a salvação, ela veio para todos. E a gente só evangeliza quem é do nosso naipe. Perdão, quando eu falo a gente, tem muita gente que está fazendo diferença, irmãos. E Jesus mostrou ali na cruz que ele estava falando com ladrão, com bandido, com miserável, com desgraçado, um cara que merecia a cruz. Mas ele disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. Que Deus nos ajude, irmão, porque isso não é fácil. Não é fácil. Parece que não é fácil, irmão, é por isso que existe shopping center. Irmão, o shopping center é a maior manifestação da elitização social. Que é isso? Qualquer um pode entrar no shopping? Não, não pode, porque se entrar um diferente, segurança vai atrás. Porque só pode entrar em shopping center quem é daquele padrão. Se quiser, existem vários estudos sociológicos, teses de doutorado falando sobre a elitização de shopping centers. Isso é muito sério, gente. E a igreja está se transformando em shopping center. Shopping center da fé. Porque nós estamos escolhendo quem vai ser salvo. Depois ainda diz que não é calvinista, né? Irmão, a gente precisa... Eu estou aqui para incomodar você. E eu espero que hoje você não consiga dormir de tarde. Pensando no que eu estou falando. Vou fazer a última pergunta aqui, porque eu só tenho 27 minutos. Eu tomo 2 ainda, de 7. Quantas pessoas nessa semana você já comunicou o Evangelho? Que eles nunca tinham sido comunicados por você. Vou fazer uma pergunta mais pesada. Quantas pessoas você convidou para sua casa para falar do amor de Deus para eles dentro do seu lar? Você já fez isso alguma vez na sua vida, cara de pau? Você está entendendo, irmão, como que a gente não quer? Como a gente tem um discurso e uma prática desassociada. Que nesse ano, o Espírito Santo possa me incomodar e te incomodar, para que a gente leve a mensagem de salvação que é ensinada na cruz do Calvário. Amém? 3.
3. A terceira expressão da cruz se encontra no Evangelho de João. Nós lemos esse texto a partir do versículo 25 até o 27, que diz: perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Interessante que o Evangelho de João, só que para a gente abrir um parênteses, é o único evangelho que vai denominar as mulheres que estavam na crucificação. Os outros evangelhos vão falar das mulheres, que as mulheres estavam lá, mas o Evangelho de João, ele vai denominar as 4 mulheres. Eram 3 Marias e uma que era a irmã de Maria, mãe de Jesus, provavelmente chamada Salomé. Então havia uma Maria chamada Maria, esposa de Clopas, que é a única vez que aparece na Bíblia Sagrada, nós não temos conhecimento de quem é ela. Havia Maria Madalena, que nós conhecemos bem. Havia Maria, mãe de Jesus, e a irmã dela. Provavelmente, segundo o relato de Mateus 27, esta irmã de Maria, mãe de Jesus, se chamava Salomé e era mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Portanto, muitos comentaristas, como o Webster, como o Hendricks, como o comentarista do Brodmann, eles acreditam que João, o apóstolo João, era primo em primeiro grau de Jesus, porque a sua mãe Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Mas isso aqui é só um parênteses, fechei, vamos voltar para o texto. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Essa foi a terceira expressão de Jesus, porque a mensagem da cruz também é uma mensagem de cuidado. Você pode repetir isso? Mensagem de cuidado. Vocês se lembram da primeira mensagem? Do perdão. Da segunda? A salvação. E agora, do cuidado. A terceira mensagem de Jesus é uma mensagem de cuidado. Como que eu falava na outra mensagem, Jesus ele estava se esvaindo. Ele chega na cruz praticamente morto. Por quê? Por causa dos açoites que ele toma. Ele foi muito, muito castigado. Ele só consegue ficar aquelas poucas horas na cruz por causa da sua compleição física. E ali, naquele momento, se esvaindo em sangue, completamente debilitado, Jesus, ele olha para sua mãe, ao lado de João, o discípulo amado, e mesmo naquelas circunstâncias deploráveis, Jesus diz: mulher, aí está teu filho. João, aí está sua mãe. Na cruz, Jesus nos ensina que devemos cuidar uns dos outros. A mensagem da cruz é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de salvação, mas é uma mensagem de cuidado. Cuidado. Eu preciso estar atento à necessidade do meu irmão. O Matthew Andrew, no seu comentário sobre o Evangelho de João, ele diz o seguinte, eu acho muito interessante o que ele fala, que Jesus, ele pede a João que cuide da sua mãe, porque os seus outros irmãos, Tiago, Judas, José, irmãos de Jesus, eles ainda não seguiam a Jesus. Eles ainda não entendiam que Jesus era o Messias. Mas João, que poderia ser um primo de Jesus, ele havia entendido essa mensagem. Então Jesus, ele teve esse cuidado. João, cuida da minha mãe. Porque os meus irmãos vão achar que ela é maluca por ela ter me seguido. Ela foi iludida porque eles não acreditam ainda, mas eles vão crer.
E quando eles crerem, eles vão fazer seus escritos, que serão doutrina para a minha igreja. Aleluia! Aleluia! Você está percebendo isso, irmãos? O que eu quero dizer para você, de uma forma assim, com muito temor, com muita... apesar de estar aqui agulhando você, como diz o meu querido Rui, mas eu preciso falar isso para você, irmãos. Nós somos uma igreja com 700 pessoas, 800 pessoas, talvez já chegamos até 1000 pessoas frequentando os cultos, as reuniões. E é muito difícil nós termos a percepção de quem está e quem não está. Eu já fui pastor em igreja pequena, em igreja com 100 pessoas. E quando alguém não vem à igreja, em qualquer um dos cultos, a gente sabe perfeitamente. Aqui já tem a dificuldade. Mas graças a Deus que a igreja, ela possui algumas metodologias para tentar diminuir esses espaços. E uma delas é o grupo de conexão. O GC vai apessoar a igreja. Porque uma igreja desse tamanho, irmãos, ela é muito impessoal. Estou falando aqui para vocês, e eu conheço poucos, eu conheço talvez um pouco mais, porque estou aqui há 14 anos. Mas tem muita gente chegando agora. E essa gente que está chegando, ela precisa de atenção, de cuidado. Assim como Jesus teve por Maria. Assim como Jesus falou para João, cuida dela, João. Na cruz, Jesus falou isso. Então, meu irmão, a mensagem da cruz é para que você cuide uns dos outros. O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, diz: isto faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. A mensagem da cruz nos harmoniza, entrelaça, cria vínculos, promove cuidado uns dos outros, conforme Paulo nos ensina em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Portanto, meu irmão, quem é que está faltando aí do seu lado? Quem é que não está vindo aí no seu GC? Quem é que não está mais frequentando a EBD? Quem está faltando na turma dos primeiros passos, na turma dos adolescentes? Nós precisamos cuidar uns dos outros. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. Aleluia, aleluia. Quarta. E agora só faltam 17 minutos. Eu gosto de me sabotar. A quarta expressão está em Mateus, capítulo 27, versículo 46. E aqui a gente começa a apertar um pouco mais o parafuso. Agora que vai apertar o parafuso? Então, segura. Está começando a fazer calor, né? Pelo menos aqui para mim. Então, se você não quiser mais ser apertado, fala que vai ao banheiro e vai adiantar o almoço, porque tu vai ser apertado. Quarta expressão, diz assim, Mateus 27, 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Quarta expressão de Jesus na cruz é a mensagem de renúncia. Você pode repetir? Renúncia por quê? O que Jesus estava renunciando? Jesus, ele veio para aquele momento. Jesus, ele se prepara na eternidade para aquele instante. A cruz, irmãos, é o maior momento da história.
Nós teremos um grande momento, que vai ser a parousia, a volta, o retorno de Jesus, quando todo olho verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É um grande momento, mas o maior momento foi na cruz. E Jesus, Ele veio para esse momento. E é exatamente nesse momento que alguns dias antes, ou melhor, algumas horas antes, Jesus, ele no jardim de Getsemane, ele ora ao Pai suplicando. Aí não foi uma oração, foi uma súplica. O que Jesus pede ao Pai? Senhor, isso, passa de mim esse cálice. Muito cuidado com a interpretação desse texto, irmão, muito cuidado. Porque tem gente, Jesus, ele não queria subir a cruz, o sangue do Cordeiro, irmão, que Jesus não queria subir a cruz, irmão. Jesus veio para isso. Jesus não arregou não, irmão. Jesus não afrouxou. Jesus não amarelou não, irmão. O que ele estava pedindo ao Pai era que na cruz a presença de Deus pudesse permanecer com ele. Porque ao subir a cruz, ele renuncia à própria Trindade. Vou repetir isso. Quando Jesus sobe a cruz, ele renuncia à Trindade. O que é isso? O que é a Trindade? Pai, Filho, Espírito Santo. Um só Deus. Quando Jesus está na cruz, ele clama: Senhor, por que me desamparaste? Então na cruz não tinha Trindade. Forte isso, né? É verdade. Para você ver o tamanho do seu pecado, para você ver a consequência da sua iniquidade, que separou, segmentou a própria Trindade. O nosso pecado separou o Pai do Filho. E essa foi a grande renúncia de Cristo, maior do que se fazer servo, maior do que sofrer, maior do que ser rejeitado, maior do que ser crucificado. A maior renúncia de Jesus foi não ter a presença do Pai nas 3 horas que esteve pendurado no Calvário. A mensagem da cruz também é uma mensagem de renúncia. Em nome de Jesus, entenda isso. Tem coisas que você adora fazer. Tem coisas que você Só que essas coisas, você sabe que não agradam a Deus. Forte isso, hein? Falei que a coisa ia apertar. Você sabe que gritar com seu marido e com a sua esposa não agrada a Deus. Você sabe que fazer pirraça para papai e mamãe não agrada a Deus. Você sabe que dizer que não está, quando você está, não agrada a Deus. Não agrada a Deus você sonegar imposto de renda, mesmo que esse país seja uma bagunça. Não agrada a Deus você não falar há 20 anos com a sua tia, porque ela não quis o seu casamento. Não agrada a Deus você ficar em litígio com a ex-mulher, odiando-a no seu coração. Não agrada a Deus você ficar bicudo com o pastor porque ele não lhe cumprimentou, ou porque ele não aceitou a sua opinião, ou ele não deu prosseguimento ao seu ministério. Não agrada a Deus. E essa é a nossa renúncia. Nós vamos continuar tendo bom relacionamento com o ex-marido, aquela cobra,
aquele endemoniado, mas aquele não, né, irmão? Aquilo é pai dos meus filhos, e eu vou continuar um bom relacionamento com ele, porque essa é a minha renúncia. Eu vou chamar o meu ex-sócio, que me deu a volta, que deixou eu com um homem sujo na praça, e até hoje não consigo ter uma outra empresa, e eu vou falar: seu filho das trevas, eu te perdoo em nome de Jesus. Você está entendendo que é a mensagem da cruz, irmãos? Você está entendendo o que é isso? E Deus está te chamando para esse nível. Deus está querendo te colocar nesse degrau. Chega de ficar ali com água pelos artelhos, iniciando a caminhada. Já é para você ter mergulhado no rio, meu irmão. E você não quer renunciar. E você não quer abrir mão dos seus interesses. Não quer colocar aos pés da cruz as suas vontades. Meu filho, tu sabe que esta mulher não agrada a Deus. Você que namora não agrada a Deus. É hora de renunciar. Isso é o Evangelho de Jesus, isso é a mensagem da cruz, irmãos. Isso é a mensagem da cruz. E portanto, nessa manhã, o Espírito do Senhor está nos chamando a essa realidade, porque chegou o tempo dessa mensagem se tornar viva dentro de nós. A quinta expressão, e aqui a gente já vai um pouquinho mais rápido e vamos terminar. A quinta expressão encontra-se em João capítulo 19, versículo 28. João 19, 28, que diz: Jesus sabia que sua missão havia terminado, e para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. A quinta expressão de Jesus na cruz foi essa: estou com sede. Talvez você fique, que isso quer dizer, que conceito está ligado a essa expressão? Só João registra essa palavra, só o evangelista João. E talvez suscite uma hipótese até mesmo de uma declaração desnecessária. Entretanto, estou com sede denota, em primeiro lugar, a humanidade de Cristo. Seu esvaziamento, conforme Filipenses 2,7. Em vez disso, o texto diz: esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Como ser humano, Jesus esteve sujeito às limitações, instintos como fome e sede. Ele se cansou, ele foi rejeitado e profundamente ferido até a morte e morte cruz. Portanto, a quinta expressão de Jesus na cruz é uma mensagem de sofrimento. Você pode repetir isso, se você tiver coragem? Se você veio para o Evangelho, porque o Evangelho vai te dar tudo o que você quer, tu está no lugar errado, irmão. Se você está aqui, não é para ter coisas. Se você está aqui, é para servir ao Salvador, ao Cristo. E a mensagem dele é uma mensagem de renúncia. E a mensagem dele é uma mensagem de sofrimento. Primeira aula que eu tive na faculdade, quando eu comecei meu curso de história. Primeira aula mesmo. Segunda-feira, aula de antropologia. O professor começou a falar e tal, gente, meu nome é tal, eu quero aqui muita alegria, tá bom, gente? Porque eu não sou cristão. Quem gosta de sofrer é cristão. Eu não sou cristão, por isso eu quero muita alegria. Primeira aula na universidade. Pancada, né? Já começou assim. Quer fazer Universidade Federal? Deus te abençoe. É isso que você vai encontrar, cara. Primeira aula. O
professor grandão, esqueci o nome dele, professor grandão, professor de antropologia, primeira aula da UF. Só que ele não entende que o sofrimento que o Evangelho nos retrata, que a mensagem da cruz nos aponta, não é uma autocomiseração. Não se trata de um masoquismo existencial ou ideológico. Para quem não sabe, o masoquismo é aquele que gosta de sofrer. O sofrimento que o Evangelho nos aponta é o chão da vida. Jesus, ele disse, capítulo 16, versículo 33 de João: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus, 2 Timóteo 2,3. O sofrimento que o Evangelho nos aponta não é uma comiseração, não é uma aniquilação pessoal, não é algo patológico, não, como o meu professor acredita. Mas o que o Evangelho nos mostra é a realidade da existência, porque apesar das tragédias da vida, nós continuaremos firmes. Por isso que o Evangelho, irmão, não mente para a gente. Tem igreja que mente, mas o Evangelho de Jesus não mente. Tem pastor que mente, mas o Evangelho de Jesus não mente. O Evangelho de Jesus, ele mostra como os homens do Novo Testamento e mulheres morreram, torturados, mortos, por causa da sua fé. E por que Deus não socorreu? E por que Deus não livrou? Porque a mensagem da cruz é uma mensagem de sofrimento. Mas eu quero dizer para você, meu querido, essa mensagem que ao mesmo tempo ela vai trazer esse sentido, ela é a mensagem que vai te restaurar quando você passar pelas agruras da vida. E talvez eu esteja falando para alguma pessoa que acabou de receber o diagnóstico lá do médico como sentença de morte. Talvez eu esteja falando com alguém que iniciou um ano sem saber o que fazer, pois acabou de perder o seu emprego, a sua única renda familiar. Talvez eu esteja falando para alguém que está desgovernado, porque a sua família está em frangalhos. Eu quero falar para você, meu irmão, que a mensagem da cruz, que vai trazer o sofrimento, ela também vai trazer o escape, vai trazer a saída, vai trazer o sentido que você deve trilhar, porque o Deus que nós servimos, o texto sagrado diz, por 3 vezes, Ele faz a ferida, mas Ele mesmo a cura. Aleluia, 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 aleluia. A sexta e penúltima expressão de Cristo na cruz do Calvário encontra-se no texto que nós lemos, João 19, verso 30. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. A mensagem de Jesus é completa, irmãos. Ela possui renúncia, ela possui sofrimento, ela possui perdão, ela possui salvação, mas ela possui vitória. A sexta expressão de Jesus na cruz é a mensagem da vitória. Você pode repetir isso? Mensagem da vitória. Mais uma vez. A palavra no grego para estar consumado é tetelestai. Tetelestai significa conclusão de uma tarefa, pagamento total de uma dívida. Está consumado não se trata
da satisfação pelo término dos sofrimentos. Preste bem atenção nisso. Não foi o último suspiro de uma vida que se findava. Está consumado, antes de mais nada, foi a declaração do Redentor, que tudo o que Ele veio do céu para fazer, Ele fez. Aleluia! Ele concluiu a missão. Está consumado significa que tudo que era necessário para revelar o completo caráter de Deus agora tinha sido concluído. Tudo que era requerido pela lei para que os pecadores pudessem ser salvos tinha sido realizado. O preço da nossa redenção, ele foi pago. Aleluia! Está consumado significa dizer que o propósito de Deus, desde a fundação do mundo, foi concluído em Jesus de Nazaré. Por isso, a cruz, meu irmão, é o maior momento da história de todas as eras, porque na cruz, você, eu, todos nós fomos alcançados pelo sacrifício do Cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. É a expressão maior de vitória, irmãos. Se você quer falar sobre vitória da Bíblia, pregue sobre estar consumado, porque é isso que é vitória. O texto de Jó, no capítulo 42, o versículo 6, diz: sei que pode fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Quando Jesus, ele diz, está consumado, é o momento que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Olha o que diz o texto de Colossenses, capítulo 2, eu vou ler 4 versículos que são importantíssimos na Bíblia Sagrada. 3 versículos. Vocês estão mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Viver sem Cristo é estar morto. O texto está dizendo para a gente. Então Deus lhes deu vida com Cristo, perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro, a cédula de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou, destituiu os governantes e as autoridades espirituais, principados e potestades, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Aleluia! Irmão, Jesus esvaindo em sangue, sem forças. No mundo espiritual, ele pega os demônios todos reunidos, irmãos, e arranca deles a última possibilidade que eles tinham de nos acusar, irmãos. Na cruz, Jesus destrona Satanás e os seus anjos, e hoje nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na cruz, irmão, na cruz. Cruz é lugar de vitória. Cruz é lugar de vitória. Cruz é lugar de vitória. Se você quer falar de vitória, pregue a cruz, irmão. Cruz. E a última expressão. E aqui eu já chamo o Ministério de Louvor, para ganharmos tempo, por favor. A última expressão está em Lucas, capítulo 23, versículo 46. Jesus então clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E com essas palavras, deu o último suspiro. A última palavra de Jesus na cruz, a 7ª. Jesus, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Interessante isso. Jesus na cruz, ele começa com o Pai e termina com o Pai. Pai, perdoa-lhes, foi a primeira palavra. Ele termina: Pai, entrego a ti o meu espírito.
Sabe o que Jesus está querendo dizer para a gente, irmãos? Que não há começo se não for em Cristo. E não há final se não for em Cristo. Por isso que Jesus, ele é o Alfa e o Ômega. Primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Jesus é o primeiro e o último, é o princípio e fim, porque só existe vida em Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Chegou a hora de Jesus voltar para o Pai. Aleluia. E nesse momento, Jesus, ele de forma serena, tranquila, ele diz: meu espírito está nas tuas mãos, Senhor. Quero dizer para vocês, queridos, e aqui encerrando essa mensagem, a cruz, como eu falei, as palavras da cruz, as expressões da cruz, elas são conceitos. É importante a gente ter isso em mente. Talvez se você não entendeu nada que eu falei, só pesca isso, só segura isso. As palavras da cruz são conceitos. Não são só palavras dadas ao vento, porque Jesus nunca jogou conversa fora. Mas essas palavras, elas vão direcionar a nossa vida espiritual. Direcionar a nossa vida espiritual. E quando Jesus diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, é porque eu estou voltando para casa. Eu cumpri a missão. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E a gente está falando de um menino, não é? Bom, Jesus é um menino. Menino de 33 anos. Meu Deus do céu. Hoje com 90 anos está querendo ter filho. Mulheres estão querendo ter filho, né? Misericórdia. Milagre de Sara. Ciência está ajudando. Com 33 anos Jesus foi embora. Sabe por quê, irmãos? Porque cumpriu a missão. Você tem uma missão a cumprir nessa terra. E a sua vida só vai ser recolhida quando você cumprir a tua missão. Portanto, meu irmão, não desperdice a tua vida sem cumprir a tua missão. Cada um de nós tem um propósito nessa existência. Você não veio a esse mundo de passagem. Não está nessa terra ocupando um espaço porque você nasceu, vai crescer, casa, tem filho, envelhece, morre. Não, filho. Você está nessa terra para cumprir uma missão. Eu gostaria tanto que essa igreja, quando eu falo da igreja, estou falando de você, entendesse a sua missão. Quantas vezes nós líderes, pastor Alvir, pastor Ney, pastora Rosane estão aqui, talvez outros líderes de ministério, estou vendo ali Fabinho, Paola. Quantas vezes a gente conversa entre nós, diz: meu Deus, nós estamos precisando de gente para cá, nós estamos precisando de gente para lá, nós precisamos de gente que ajude aqui, nós precisamos de gente que possa. E as pessoas não vêm, não se colocam à disposição. Eu tenho certeza, eu não sei, Fabinho, mas eu acredito que nós poderíamos ter quase o dobro de grupos de conexão que nós temos hoje, se nós tivéssemos líderes. Estou falando besteira, Fábio? Então não. Tenho certeza disso. E aonde estão os grupos, os líderes dos grupos de conexão? Estão aqui, irmão, sentadinho. Ai, glória a Deus, que mensagem, pastor. Mas tu recebe a mensagem, tu não faz nada, cara. Tu ouve a mensagem e não se coloca à disposição. Tu continua esse mesmo crente há 50 anos, há 20 anos, desde que entrou na IERC, é esse mesmo abençoado. Entende quando eu falo abençoado?
Você está entendendo, filho? Pai, entrego a ti o meu espírito, é porque eu cumpri a missão. E Deus hoje está te chamando. Deus hoje está te convocando mais uma vez, cara de pau, para você cumprir a tua missão. Que alguns crentes nessa casa foram ungidos com óleo de peroba, porque Deus está falando com você há tempo. Eu estou falando contigo, você sabe o que é com você. Deus está falando contigo há tempo. A chama está ardendo, a coisa está inflamando, e você continua resistindo. Mas a mensagem da cruz está te alcançando. Aquela mensagem que veio há 2000 anos atrás, ela continua fiel, ela continua poderosa. Vamos louvar o Senhor? Fique de pé em nome de Jesus.